Fala, gente, tudo tranquilo? Iniciando hoje, graças a Deus, esse projeto novo aqui, que eu quero trazer para vocês, que é esse bate-papo com a atualidade, com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, e eu quero trazer a partir de hoje. Então, para iniciar esse projeto legal, eu vou trazer hoje, que vai ficar sempre fazendo parte aqui do projeto, o Roger, o Claudinei, que vai estar sempre junto aqui com a gente. Então, se eu trazer aqui os homens, que vai estar fazendo parte. Então, eles vão dar uma prévia aí do que eles são, do que eles fazem, para poder a gente iniciar esse projeto, beleza? Vamos iniciar aqui com o nosso amigo Roger. Vamos embora. Olá, pessoal. Meu nome é Roger. Sou motorista por aplicativo aqui, né, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Motorista há pouco tempo, 1 ano e 6 meses, porém aí já estou com umas 12 mil corridas, né? Ou seja, já adquiri um pouquinho de experiência. E estou aqui nesse projeto junto com meu parceiro Rodrigo, meu parceiro Claudinei aí, que a gente se conheceu no aplicativo da Stop Club e acabou formando uma amizade aí. Então é isso. A princípio é isso que eu tenho para falar sobre mim. Agora, nosso amigo Claudinei. Salve, meus amigos! Rodrigo, quero parabenizar você aí pelo projeto. É um projeto aí que vai ajudar muito motorista, vai dar voz a essa galera aí, né? Meio que uma extensão aí das nossas salas de áudio do Stop Club, tá bom? Quero aqui cumprimentar o meu grande amigo também, Roger. São 2 pessoas aí que eu conheci aqui na Stop Club, né? Melhor dizendo, lá no aplicativo da Stop Club, nas salas de áudio. E de lá para cá eu venho aprendendo muito com eles, tá bom? Então, parabéns, Rodrigo, pelo projeto, tamo junto e vamos bater esse papo aí, né? Ajudar ao máximo aí o motorista por aplicativo aí. Tamo junto, galera. Então, e juntos aqui a gente quer trazer aqui vários assuntos. Então, para iniciar aqui o nosso vídeo, a gente tem... Vou colocar aqui na tela o nosso primeiro assunto, que é o que está sendo muito discutido aqui, né? E é justamente sobre os carros elétricos. Já são realidade aí para os aplicativos. Nosso amigo Claudinei aí tem uma visão aí, tem uma pesquisa já sobre isso. Ele pode passar para a gente aí algumas coisas que estão acontecendo aí no mercado. Vamos embora. Vamos lá, Rodrigo. Ultimamente aí eu tenho pesquisado muito sobre os carros elétricos, né? Essa evolução, digamos assim, né? Estourou agora, só se fala em carros elétricos. Você abre qualquer vídeo no YouTube aí, tem centenas e centenas de visualizações. Então, ou seja, as pessoas estão buscando informações sobre eles e eu fui mais uma dessas pessoas aí, né? Respondendo aí a pergunta se os carros elétricos já são a realidade, cara, do motorista de aplicativo, eu acredito que ainda não, tá? A gente ainda tem uma taxa de juros alta, a gente ainda tem uma estrutura de recarga ainda deficitária no país, né? Não é toda a cidade que tem. Eu acho que para você fazer um investimento desse, você teria que também fazer um investimento aí na sua casa, desde uma instalação de uma placa solar de energia fotovoltaica, ou você pagar aí, né, instalar um wallbox, que é um carregador em casa, né, para você não ter que depender aí de ficar em filas de postos, ou de shopping, ou de algum lugar que tenha os carregadores rápidos aí, tá bom? Mas eu acredito que futuramente será sim a realidade de muitos motoristas, e espero, desejo que sim, né? Até porque é um carro que, fazendo algumas contas, os números já mostram que a economia de combustível, com combustível, melhor dizendo, vai ser muito significativa. E a gente sabe, né, Rodrigo, Roger, que o combustível aí, com certeza, é o vilão de um motorista de aplicativo, de um taxista, ou de alguém que utiliza o carro aí por mais de 200 quilômetros por dia. É justamente o que a gente vê aí no dia a dia, né? Quem já está adquirindo os carros elétricos já estão percebendo uma diferença, né? No consumo,
está vendo diferença na realidade em geral, né? Eu acredito que vai ser uma realidade sim, mas acho que com o tempo para frente, né? Vamos lá. A pergunta fala: carros elétricos já são realidade? Então, só que vai depender da realidade, né, cara? Meu ponto de vista é exatamente esse, é a realidade de cada um. É muito do que o Claudinei falou também, e o que você já comentou em cima, Rodrigo. Então, assim, a realidade vai depender muito de cada região, da situação financeira da pessoa, porque se é uma pessoa que está começando no aplicativo hoje em dia, a gente não pode esquecer que essa pessoa muitas vezes não tem a condição financeira para estar adquirindo o carro elétrico, entendeu? Então, assim, a gente sempre indica, quem vai começar nos aplicativos tem que começar com o carro alugado para saber se realmente aguenta o baque, né? Porque às vezes é muitas horas que a gente tem que ficar na rua. Então, assim, pro cara, eu quero começar com um carro elétrico. Então, isso não é realidade. Essa não é uma realidade. Então, a gente vê uma realidade, por exemplo, diferente, onde existe um grande youtuber aí, né, que chama Rafael, chama Uber do chefe, e para ele o carro elétrico é uma realidade. Só que é um cara que, quando ele começou na Uber, há 6, 7 anos atrás, ele já tinha 2 carros, ou seja, o cara já estava estruturado. Hoje, o cara tem condições de colocar o carregador na casa dele. Então, assim, a realidade de cada um. Do motorista em geral, não. Para alguns, sim, é possível, mas no geral, não. Aquele negócio, né, Roger? Ele montou, para poder fazer esse projeto do carro elétrico, ele estruturou toda a casa dele, né? Ele conseguiu pegar ali, montou uma estrutura, fez aquela, o nome, colocou painel solar na casa, para poder ele mesmo produzir a própria energia, para não ficar tão caro também. Então, é uma coisa que o cara pensa a longo prazo. A visão do carro elétrico também, que se tem muita discussão, né, é que muitos só olham o combustível, né? E, de fato, hoje é o que, vamos dizer que é o que pesa mais para a gente, hoje é o combustível. A gente que roda de aplicativo, sei lá, 200, 300 quilômetros todo dia, a gente sente, né, no bolso a pancada, né? Que quando você passa a olhar o carro elétrico, você não vê. Tipo, a gente vê a economia hoje que a gente já consegue fazer um carro a GNV. A gente já tem um impacto no consumo. Mas aí o que é que fica? Fica o custo de manutenção também, né? Que a gente tem que botar na conta, né? Então, será que com o custo de manutenção também a gente consegue chegar num denominador aí? O próprio Rafael, Uber do chefe, ele fez uma comparação com 2 carros basicamente na mesma faixa etária de preço, né? O BYD Dolphin e a Nissan Kicks. Ele foi na Nissan, pegou todas as informações de revisão com a concessionária e ali ele comparou quanto que ele gastaria numa revisão de 100 mil de uma Kicks e quanto que ele gastaria numa revisão de 100 mil lá com o BYD Dolphin, que é o carro que ele está no momento, né, o elétrico. Cara, a diferença é considerável, tá? A gente pode trazer os números aí até o final. E, enfim, eu acho que em termos de manutenção, pelo menos até o período da garantia do carro, o custo não será tão significativo, tá? Até porque a montadora chinesa, a BYD, ela está dando 5 anos de garantia aí do carro e mais 8 anos da bateria, né? Ou 1 milhão de km. Pode ser que algo mude aí, dependendo de quanto que eles estão vendendo, de quantos carros, quantas unidades eles estão vendendo, e acredito que vai vender muito para motorista de aplicativo, então eu não sei se eles vão conseguir manter isso, né? Até porque o uso como motorista de aplicativo, a gente sabe que é um uso severo. 300, mais de 300 quilômetros por dia. Então, se eles manterem isso aí, acredito, cara, é rentável, sim. Eu acho que o motorista que puder, no momento, fazer esse tipo de investimento, eu acho que já é válido, tá? Apesar de você lembrou muito bem aí do bom e velho GNV, né? O bom e o velho GNV ainda é mais acessível aí para aquele motorista que está procurando reduzir os custos de trabalho aí, tá bom? Então, hoje, se eu tivesse que indicar, ainda indicaria o GNV e talvez aí começar a pagar um consórcio com uma taxa de juros menor
para que daqui a 1 ano, 2 anos, possa se investir num carro elétrico ou até mesmo numa energia fotovoltaica na sua casa, entendeu? Eu acho que o caminho, a princípio, pode ser por aí, principalmente para aqueles motoristas ainda que não têm o acesso ao crédito para poder pegar um carro elétrico aí de imediato. É a incerteza do mercado também, né, que a gente não tem, né? A gente fica especulando aqui o desenrolar do carro elétrico, que está pela 3ª vez no mercado, tentando força novamente. Claro que se a gente for comparar da primeira vez que entrou para agora, é tecnologia totalmente diferente. Agora estão entrando com, como dizer no popular, com os 2 pés, com tudo que se tem de tecnologia para poder ver se a gente de fato consegue alavancar, né? E a gente já tem notícia de mercado, já está começando aí um zoom, que assim, a gente depende também muito do governo para poder, vamos dizer assim, incentivar, né? O governo já anunciou aí, segundo algumas fontes, né? Não foi um anúncio aí, né? Para todos, mas internamente aí já se fala que o governo não vai incentivar, não, a compra do carro elétrico. Mas se de não atrapalhar, já ajuda, né? Criação de impostos. Relacionado a isso, cara, o que eu tenho para falar é o seguinte: a indústria automotiva no Brasil, ela sofre hoje com um grande problema, né? Porque, assim, não está vendendo carro novo. Acredito na pandemia, muita gente adquiriu carro exatamente para trabalhar como motorista de aplicativo. E hoje todo mundo tem um carro ali de, no máximo, 5 anos, entendeu? Então, assim, antigamente era normal você ver carro de 20, 30 anos rodar. Hoje você vê muito pouco. Então, a indústria automotiva, ela está sofrendo muito. Então, assim, o governo, ele fica naquela balança, né? Vamos dizer, eu tenho que incentivar o carro elétrico, porque sustentavelmente para a natureza isso é importante, mas se eu incentivar ele, eu vou deixar de fortalecer os carros que hoje são a combustão. Então é um paradoxo grande aí que o governo vai ter que resolver, é problema deles, claro que a gente está sempre atento aqui para trazer informação pessoal, mas é um paradoxo muito grande, é importante estar trazendo essa informação aí. Justamente, né? Porque a gente tem que prezar pela mobilidade também, né? A gente não pode ficar também refém do combustível. O combustível combustão não, é fóssil, né? A gente tem hoje a gasolina, o diesel, tem também o etanol, que a gente faz essa produção. Que até o etanol, hoje, ele não é fóssil, né? O etanol, ele não é fóssil, ele vem da cana, mas o etanol, ele emite muito CO2, se eu não me engano. Se alguém me corrija aí se eu estiver errado, que é o que faz mal para a natureza, né? E isso é muito importante demais a gente destacar. Quando você pega ali um carro elétrico que não está emitindo nada, é bem mais fácil, por exemplo, de eliminar. Você pega uma cidade aí como São Paulo, que é uma cidade grande, que a taxa de poluição dela lá é absurda, velho. E você sente a poluição. Então, imagina aí uma cidade dessa com boa parte aí dos seus carros elétricos, o quanto de poluição não ia estar sendo emitido lá. Então, quanto isso aí não ia ser benéfico ali para a cidade, para quem vive na cidade, para quem mora ou trabalha. A gente vê isso daí, né, Rodrigo, nos países mais desenvolvidos, né, cara? Lá eles incentivam o carro elétrico exatamente para isso, para evitar a poluição. Não, é uma preocupação aí global, né? Eu acho que a poluição no meio ambiente aí, ela passa, claro, muito aí pela emissão de gases que esses carros a combustão jogam aí na atmosfera, né, cara? Então, acho que o Brasil seria um dos poucos países aí a não incentivar a compra dos carros elétricos. Não sei por qual medo, pode ser um dos motivos esse que o Roger citou, você enfraquecer a indústria automotiva aí, no caso da fabricação dos carros a combustão, o que vai fazer com esse monte de carro? Porque eu tenho para mim, Roger, em cima do seu comentário, que as pessoas não estão comprando carro novo porque está esperando o resultado do carro elétrico. Entendeu? E, claro, né, e se você pegar aí a classe dos motoristas de aplicativo, a galera parou de trocar de carro todo ano, né? Devido aí às baixas tarifas, aí a galera tá ficando com o carro mais tempo ou tá preferindo locar. Entendeu? E Na a gente verdade, sabe a turma tá segurando. E a turma está segurando hoje compra de carro
também por insegurança do que vai acontecer, né? Que ninguém sabe, né? E é justamente até tema do assunto que a gente vai trazer para cá também, né? E é a regulamentação. Mas, assim, quando eu penso num carro elétrico, por exemplo, eu penso que você vai ter um carro ali. Eu, assim, a princípio, eu vejo um projeto, um projeto muito top de se imaginar, porém, eu ainda vejo que tem muita coisa ali que possa ser colocada ali dentro ainda. Então, eu acredito que tem muito da energia renovada, que você vai ter que tem sei lá, eu acredito que tem coisa ainda que você pode adicionar ali dentro do carro que possa fazer com que o carro consuma menos energia, tipo, evitar que o cara fique mais tempo carregando o carro na tomada, que é o que muitos especialistas falam, que é um absurdo você ter que estar dirigindo e depois ter que ir lá e pluga o carro na tomada para poder passar não sei quantas horas para poder carregar. Então, hoje a turma já conseguiu diminuir muito o tempo de recarga. Mas aí são estudos que estão sendo feitos aí há muito tempo, trazendo tecnologia para as baterias, trazendo tecnologia para a parte de recarga, requer uma estrutura maior para poder fazer esse tipo de coisa e por aí vai, né? Como tudo é muito novo, né, o Claudinei e Rodrigo, o que eu gosto também de destacar é o seguinte, cara, é tudo muito novo, então assim, a gente vai falar, o carro vai dar certo, o carro não vai dar certo, cara, existe uma outra situação, que a gente tá falando de meio ambiente, natureza, e muita gente fala, e essa bateria, a hora que não puder utilizar mais, o que vai ser feito com ela? Você entendeu? Então, uma coisa séria mesmo. Então, assim, a pergunta, carros elétricos já são uma realidade? Trazendo aqueles números que o Claudinei citou, né? O Rafael fez um estudo aqui, ó, custo total de um ano de uso e 100 mil quilômetros rodados. O BYD Dolphin, 28.152. A Nissan Kicks, 66.438. Financeiramente falando, não tem discussão, né? Os números mostram, fala por si, entendeu? Então, é uma realidade para quem tem condição, porque a gente otimiza o nosso trabalho, a gente quase não tem tempo hoje em dia, né? Então, assim, você parar para abastecer um carro, ficar 50 minutos lá parado, não é fácil para muitas pessoas. Outras pessoas, não, eu vou lá e tomo um café, tranquilo, deixo ele abastecendo. Só que aí vai ter a fila, então é uma dificuldade. Então, assim, a pessoa precisa ter condição financeira de colocar um carregador em casa. Aí eu acho que a realidade é válida. Tem a questão da autonomia desses carros, né, Claudinei, que tu já até falou aqui pra gente. A gente conversa muito nos grupos e que, um exemplo, esse BYD que chegou agora, que é o Dolphin, ele tem uma autonomia, se não me engano, dentro da cidade de 300 km por aí, né? Então, tem uma média de 300 km, que é geralmente o que a gente consegue fazer durante o dia. A verdade é que muitos conseguem fazer durante o dia. Quando eu rodo, literalmente eu rodo uma média de 200 aqui em Recife. E eu já vi gente aqui em Recife rodar uns 350 no máximo. Eu não acredito que o cara vai conseguir também trabalhar dirigindo esses carros todo também não, né? Mas assim, 300 km a gente falando para o cara trabalhar, o cara se organizando, ele consegue carregar o carro, trabalhar com o carro, no final do dia, botar para carregar, ou, vamos dizer, na situação que nem Roger falou, né? Se o cara já tiver a condição de botar isso na sua casa, o cara vai para sua casa, chega em casa, bota na tomada e vai dormir. E você tá lá com o carro carregando para outro dia tá pronto para trabalhar. Também vai ter aqueles motoristas estrategistas, né? Conforme você mesmo disse, posso passar numa avaliação bem rigorosa do Inmetro. O Inmetro avaliou que a autonomia do BYD Dolphin hoje seria de 291 km, tá? Para uso urbano. Mas só que vendo vídeos aí, a própria BYD, autonomia de 410, mas para ficar tranquilo dentro da cidade roda uns 370, aí dependendo do uso do ar-condicionado, enfim, tem todas essas coisas aí que interferem aí na bateria, né, ou no consumo dela, entendeu? Mas eu acredito que vai ter alguns motoristas estrategistas, caso ele não tenha um wallbox em casa, cara, ele fala, eu tenho 370 de autonomia, da minha área de atuação para onde eu tenho que
Da onde eu moro não é tão longe, então eu posso economizar ali uma quilometragem, rodo 200 hoje, sei lá, faço 400, 500 reais, e aí deixo um pouquinho para trabalhar amanhã, e aí vou naquele horário de menor demanda, onde a galera está recarregando, né, está usando os espaços ali para recarregar, Já é com uma, né? menos frequência. Então, provavelmente vai ter esses motoristas estrategistas aí que vai utilizar isso aí, entendeu? Mas não sei, né? Não sei a gente está falando do BID Dolphin, mas a gente não pode esquecer que a 99 tem uma parceria em São Paulo com a chinesa Didi lá, junto com a BID, de 300 carros D1, né? Então, não sei lá como está a autonomia desses carros, enfim. Então, são 300 carros O, nas ruas de São Paulo querendo carregar em algum lugar, né? o D1 eu não fiquei sabendo da autonomia. Eu não vou mentir, né? Mas, assim, em termos de carro elétrico, eu já venho acompanhando, por exemplo, o Fernando, né? O Fernando Floripa, que Aham, hoje dirige aquele Renault Kwid, o Kwid sim. elétrico. Só que, tipo, o trabalho que ele faz ali com o carro elétrico é uma estratégia que ele adquiriu Rodrigo, rodando com o carro, né? no Google aqui Oi. joguei D1 aqui, deu 258, tá? Só para complementar a sua informação. Olha, 258, isso no Inmetro, né? Então vamos lá que ele roda uns 300 também. Sim. E assim, né? O que é que a gente vê com carro elétrico, né? No caso do Fernando fazendo o trabalho dele lá com o Kwid, ele montou uma estratégia que ele roda, só que quando ele para poder ou esperar a viagem ou para fazer alguma parada assim que a gente faz, né? Que é para poder comer ou beber água, alongar as pernas, tal. Ele sempre ele faz essas paradas nos pontos de recarga. Então, Uhum. assim, é uma estratégia que ele adquiriu rodando lá em Floripa. Então, ele vai lá, rodou, opa, vou parar aqui agora, vou parar naquele posto ali, que aquele posto ali tem um ponto de recarga. Eu vou lá e deixo carregando, enquanto eu vou fazer Sim. alguma coisa. Então, assim, isso aí é estratégia que a pessoa vai adquirir. Hoje, o exemplo, vou dar uma ideia aqui da minha cidade, aqui em Recife, já tem muita empresa começando a colocar ponto de recarga, inclusive na beira-mar aqui de Boa Viagem, por exemplo, já tem alguns pontos na rua e a turma já está colocando já os pontos de recarga. Então, se o cara passar ali na avenida lá e não tiver carro lá, o cara encosta lá e deixa o carro carregando e vai dar uma volta na praia. Só para acrescentar, também vai ter os carregadores portáteis, né? Tem também De fantástico. repente, você tem um carregador portátil, você vai, sei lá, no hotel fazenda, vai ligar para o gerente do hotel e falar: tem carregador para carro elétrico? Não, não tem. Então coloca aquelas tomadas industrial, instala aí, vai custar, sei lá, R$ 150 uma tomada daquela. Se você for passar uma semana ali, compensa você pagar. Fala pro cara: ó, pode instalar aí que eu pago e tal, entendeu? Porque você vai ter o carregador portátil. Não sei se Pois todos os é. carros vai vir, né? Mas para quem tem, eu acho que, cara, fica mais fácil ainda. Basta você colocar uma tomada daquela em casa. Não, com Entendeu? certeza. Mas uma coisa que eu queria até ressaltar que essa autonomia que a gente está falando aqui é dentro da cidade, viu? O carro elétrico Sim. ele é muito bom, muito econômico, mas é dentro da cidade. Porque dentro da Ele cidade a gente consegue, com poucas andadas, freada, tudinho e tal, porque a gente sabe que o sistema de carro elétrico, os freios, a partir do momento que a gente aciona os freios, a gente faz o carregamento, parece, se eu não me engano também, quando a gente solta o pé do acelerador, ele tem um processo de recarga também. Enfim, ele tem um Uhum. sistemazinho que ele fica fazendo uma economia de energia lá Ele para vai poder fazer aquilo. regeneralizando, ele vai regeneralizando a bateria quando o carro está sendo Isso. freado. Coisa que Uhum. não acontece quando você está numa estrada, que você está sempre Sim. com o pé acelerando. Então a autonomia já vai Uhum. cair bem mais para poder quem está na estrada do que dentro da cidade. Só que a realidade do motorista de aplicativo hoje, a maioria das viagens são dentro da cidade. Inclusive, São Paulo, por exemplo, que se tem muito trânsito. Então você teria um carro que seria muito econômico e você não ia ter aquele custo todo que a gente tem com carro
para ficar parado no trânsito. Estão fazendo aquelas andadas e paradas. Eu acredito que ia ser um carro interessante para quem faz isso. Aqui em Recife também não é diferente, né? Que é trânsito também. Sobre o carro elétrico, Rodrigo, eu falo assim, né? Igual vocês falaram, as coisas vão melhorando, né, cara, com o tempo, vai globalizando os pontos de recarga e tudo mais, porque igual muito já se foi falado, cara, é o futuro, assim, se os países europeus, que são os países que têm a bufunfa, né, tem a grana, se eles já realmente entenderam que essa é a realidade, as próprias montadoras hoje que trabalham com carro a combustão vai ter que se adaptar, cara, porque vamos parar para analisar a história aí. Eu lembro a Kodak, quando eu estava fazendo faculdade, o professor trouxe esse exemplo. Quando começou esse negócio de câmera elétrica, né? Não sei qual é a palavra. A câmera no celular, essas coisas, o dono da Kodak falou, não, no digital, né? Câmera digital, O dono da Kodak falou, não, isso daí é passageiro, não vai virar nada, não. No entanto, a Kodak quebrou, né? Então, se você parar para ficar pensando só no passado e conforme as coisas eram e não se atentar com as novas tecnologias, você vai ficar para trás. E ficando para trás, cara, a tendência é quebrar. Então, Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, né, que são os mais tradicionais aí no Brasil, se eles não se adaptarem à realidade nova, vão quebrar. Tem uma informação em cima disso que o Roger acabou de falar, Rodrigo, que eu vi uma entrevista do CEO global da Volkswagen. Ele mandou uma equipe toda embora porque a galera estava meio que ultrapassada e não desenvolveram o carro elétrico dentro da empresa. Então, hoje a Volkswagen está muito atrás das outras em relação aos carros elétricos, e agora que o cara contratou uma equipe lá do segmento para desenvolver carro elétrico. Entendeu? Então assim, eles vão o futuro. Passar mais tempo a desenvolver, né, Roger? Já está bem atrás. Já está muito atrás. Cara, o que a gente fala, né? Eu esqueci o nome do rapaz aqui no Brasil, aqui, que inventou o carro elétrico, mas isso tem mais de 30 anos. Ou seja, o carro elétrico há 30 anos atrás já era realidade. E não sei por que até hoje. Aí é onde a gente entra na desconfiança, né? Por que será que o governo, a indústria petroleira, o que será que estão barrando? Mas só que vai chegar uma hora que não vai ter mais como, cara. Então vai chegar uma hora que vai ser a realidade, não vai ter mais como fugir, entendeu? Então, mas assim, é um carro que já está há muito tempo no mercado e quem não se atualizou, cara, vai ficar para trás. Hoje, se você conversar com o motorista de aplicativo, ele vai falar 3 combustíveis e não vai falar nem o líquido. Quer dizer, ele vai ter 3 formas de fazer GNV, híbrido e elétrico. Não é isso? O híbrido é até uma solução, vamos dizer assim, imediata para a realidade daqui do Brasil. Eu acredito que aqui no Brasil, por falta de estrutura, o híbrido seria uma grande saída. O problema é que a gente tem altos valores, que os carros são cobrados ainda. A gente, não só do valor do carro em si, né? Então é isso, galera. Eu acho que quem puder comprar um carro elétrico hoje provavelmente vai sair na frente aí, tá bom? Mas não é a realidade, respondendo aí, não é a realidade de todos os motoristas, devido a tudo isso que foi comentado aqui no vídeo, tá? Mas espero de coração que seja, porque o carro é muito bonito, tem uma tecnologia monstruosa, conforto e principalmente economia de combustível, que é o que o motorista precisa, tá bom? Galera, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente vamos estar sempre aqui falando aí sobre motorista de aplicativo e todos os assuntos aí que envolvem aí o nosso dia a dia de trabalho, tá bom, Rodrigo? Parabéns aí mais uma vez pelo projeto. Nada, mas estamos juntos aí e vamos trazer mais assuntos aí, vamos embora. Vamos para cima, até a próxima, Claudinei. Então, Rodrigo, o que eu tenho para falar é o seguinte, né, igual eu comentei a princípio, a realidade, cara, é a realidade de cada um. Então, se o cara tem condições financeiras, para ele é realidade, vai trazer economia, vai trazer um benefício muito grande aí pro mundo, né? Pra gente parar com essas emissões aí de desnecessárias aí que prejudica a todos e aos futuros, né? As nossas crianças precisam realmente de um mundo melhor e é a gente que vai deixar um mundo melhor para eles, entendeu? Então, eu acredito que é a realidade de alguns. Se a gente for falar de motorista por aplicativo, a maioria com certeza não é a realidade, mas eu acredito que seja essa o que eu tenho para trazer aí nesse momento. A gente não pode pensar também, né, Roger, que essa realidade vai ser imposta para todo mundo, né?
Então, hoje, eu acho que quem pode pensar sobre isso aqui são pessoas que têm, vamos dizer, que vai ter vamos dizer, o mesmo nível do que está chegando hoje do carro elétrico. Então, a galera que está no mesmo nível ali, praticamente são a galera que já está ali utilizando a categoria Black. Então, Isso. eles ali, de fato, vai ter ali a primeira condição de saber se aquilo ali vai ser viável ali para ele naquele momento ou não, né? Então, agradecer o pessoal, né, que assistiu o vídeo até agora. Não esqueça de deixar o like. Eu sei que o canal é do Rodrigo, mas deixa o like aí, se inscreva. Então, a gente vai estar sempre produzindo aqui vídeo, conteúdo, que vai trazer informação de todo tipo de assunto. E assim, eu achei muito importante a gente trazer esse assunto aqui como primeiro, porque a gente está com, vamos dizer, com hype lá em cima, a galera tá perguntando direto aqui pra gente. A gente tem lá no Stop Club, onde a gente faz sala de bate-papo lá, participa, e de vez em quando a galera sempre toca nesse assunto. Então aqui, eu trouxe esse assunto aqui, de fato aqui, para poder a gente abrir. A gente só fez uma prévia, que tem muita coisa ainda para falar. Se for para a gente explanar aqui sobre carro elétrico, por exemplo. A gente vai ficar 2 horas aqui, né? A gente vai fazer vídeo aqui até que nem o vídeo que a galera fazia na época da pandemia. Então, assim, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo mais detalhado também. Quero trazer gente diferente também para poder vir para cá. Então, com certeza. Para que ninguém perca aqui o que vai rolar aqui. Então, não esquece de se inscrever, de curtir aqui, beleza? E tamo junto aí para próximos vídeos. Valeu, gente!